Faz as contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento GetNet. Não pagar nada pela maquininha te empolga? Saiba mais em getnet.com.br. E Avenue Bank, sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Ai, ai. O episódio de hoje é aquele que todo mundo vai favoritar para escutar quantas vezes precisar. Porque nós vamos dar a receita de como analisar uma ação. Eu não aguento mais receber essa pergunta na caixinha. Ou melhor, eu acho que é a maior dúvida de todo mundo. Não é isso, Will? Exatamente, eu ouço bastante essa pergunta e vamos lá, esmiuçar, né? Tudo que a gente precisa saber. Exato. E essas dicas, elas são muito valiosas. A gente vai listar aqui bem bonitinho para vocês entenderem. Principalmente para aqueles investidores iniciantes, né? Entender que ele tá saindo da renda fixa, indo para renda variável e ainda em dólar. Então eu acho que é bem interessante a gente conseguir contextualizar aí. Só para poder apresentar melhor, né? Eu falei, e aí, Will? Will, trabalha na Avenue, nosso queridíssimo, mora ali em Miami, pessoal, tá melhor que a gente aqui, né? Não dá pra reclamar, não. Se apresente, passa o seu arroba, o que você faz ali na Avenue, nas suas redes sociais, acho que é interessante. Bom, quem me segue já tá acostumado ali, você é uma pessoa recorrente, mas nada melhor do que você se apresentar. Boa, eu já tô acostumado a falar meu nome, @Will Castro Alves, né? Eu não me chamo mais William Castro Alves, é @Will Castro Alves, Twitter, Instagram, onde eu normalmente uso mais as minhas redes sociais para passar um pouco de informação e conhecimento sobre investimento global. Sou economista de formação, sou estrategista-chefe da Avenue, sócio da corretora, mas a minha missão é ajudar você a se tornar um investidor global. Olha, gostei. E só para poder trazer para vocês as informações também que eu passo sobre ações, o Will que tá montando ali aquele material junto com a equipe dele e tem dentro da conta, né, Will, onde que tá ali? A Seleção Avenue, Bom Dia USA, vocês sempre estão falando sobre o resultado das empresas, porque também é uma das questões que as pessoas querem saber que ação investir, né? Ali traz bastante informação. Exato, a gente prepara diversos relatórios exatamente com o intuito de ajudar as pessoas a investirem melhor, a navegar nesse mar global, né? Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa, né? Você pode ser sócio do McDonald's, do Starbucks, do Walmart, da Apple, enfim. Então é bom saber o que está acontecendo com essas empresas e esses relatórios, essas informações que a gente passa lá para quem são os nossos clientes é com esse intuito aí de ajudar as pessoas. Perfeito. Então agora, bate pronto aqui. Eu vou fazer, você na verdade vai trazer essa listinha e eu vou comentando, trazendo para os nossos ouvintes algumas coisas, inclusive que a gente já comentou, ou de outro podcast, ou de assuntos recorrentes aqui. Como analisar uma ação americana para começar a investir? Primeiro passo, Will. Boa, eu sempre gosto de falar ou pensar, né? Quando a gente tenta tirar uma foto ou gravar, né? A gente que tá tentando nas redes sociais, a gente vai lá e tenta fazer um stories, fica tudo tremido, né? Uhum. Quando a gente coloca num tripé, as coisas ficam muito mais estáveis, né? Tu grava o vídeo, não fica tremido, enfim. Dá pra fazer uma analogia com o investimento em ações. Você traduzir esse tripé, né, do investimento, é bom, eu quero investir numa boa empresa, que não esteja muito endividada, né? Porque às vezes as flutuações econômicas, a empresa de uma hora para outra pode quebrar porque não tinha caixa suficiente. E eu também não quero pagar muito caro por essa ação. Essencialmente é isso. Então, nesse tripé, assim, de boa empresa, não endividada e não pagar muito caro, cada um desses pontos, existe um universo aqui de coisas a serem estudadas, ou enfim, que você pode analisar para tomar essa decisão. Mas, em suma, já organizando o pensamento, acho que esse é um primeiro passo. Tá. Bom, saber o que a empresa faz, como ela ganha dinheiro e se ela é uma boa empresa naquilo que ela se propõe a fazer. Segundo passo é entender se ela é uma empresa que tem uma dívida muito elevada, porque ciclos econômicos afetam as empresas de diferentes formas. A gente já viu empresas famosas no Brasil, os mais antigos vão lembrar da Mesbla, super famosa. Primeira vez que eu andei de escada rolante na minha vida foi numa Mesbla, cara. Acredite se quiser, exato. Então, mesmo empresas grandes, às vezes, sofrem dificuldades por conta de ciclo econômico, né? Então, não investir numa empresa endividada, normalmente parece uma coisa razoável de a gente pensar, né? Nesse primeiro e segundo passo, a gente já pode pensar em empresas que a gente gosta para começar uma listagem? Tem um cara que eu admiro muito, que é o Peter Lynch, que é um grande gestor americano, enfim, ele sempre fala uma coisa que é muito básica, né? Mas assim, invista naquilo que você conhece, né? Ele usava o exemplo da Dunkin' Donuts, né? Aquela
aquelas de donuts nos Estados Unidos, né? Que é super conhecida, super famosa e é fácil de entender, né? O que esses caras fazem? Os caras vendem donut e café, basicamente. Não tem muito o que inventar. Não tem muito. Exatamente. Eles não estão tentando mandar uma missão pra Lua ou fazendo um software XYZ. Não, os caras vendem donut e café. Ponto. Então já é mais fácil de entender. A partir daí, né? Se é mais fácil de entender quais são os pontos positivos da Dunkin' Donuts, por exemplo, como empresa, ou da Pizza Hut, ou da Domino's, ou do McDonald's, ou do Walmart. Quais são os pontos positivos? Como que essa empresa ganha dinheiro? A gente pensar, né? Empresas de varejo, normalmente Walmart. Cada produto que um supermercado, uma empresa de varejo vende, normalmente ele lucra ali centavos por parte daquele produto. Já uma empresa que vende um caça, por exemplo, ela ganha uma margem de lucro bem grande por cada caça que ela vende. Só que ela não vende um caça a cada dia, enquanto que você vende vários quilos de arroz cada dia. Então, umas ganham, às vezes, na margem de lucratividade, as empresas que vendem produtos de maior valor agregado, e outras ganham no giro. Então, isso já vai te ajudando a entender quais são os tipos de empresas e como que elas são prejudicadas ou beneficiadas, às vezes, pelos ciclos econômicos. Né? Essa é a importância, né, da gente entender minimamente, eu falo, sobre vida, né? Você não precisa entender muito sobre a empresa. É entender o que acontece no mundo, no dia a dia. Porque às vezes a gente fica tão fechado ali, eu não entendo nada sobre investimentos. Poxa, você não entende como um supermercado funciona? Exato. É basicamente isso, Exato. Então, esse primeiro passo, assim, é se você conseguir entender como que aquela empresa ganha dinheiro, o que ela faz para ganhar dinheiro, já vai te ajudar na tua tomada de decisão para saber, poxa, é uma boa empresa, não é uma boa empresa, o que afeta ela, o que não afeta. Você pega, por exemplo, esse ano é um bom exemplo. Acho que todo mundo que está nos ouvindo já ouviu falar que está tendo muita inflação, né, no mundo. Né? Aqui, a palavra mais escutada. No Brasil, a gente sente no bolso o tempo inteiro, quando a gente vai no supermercado e por aí vai. Bom, num cenário de inflação, né, quais são as empresas que se beneficiam, quais as que têm maior dificuldade? Se a gente pensar que a gente vai continuar consumindo pasta de dente, arroz, feijão, essas empresas conseguem repassar, né, o aumento de preço para os produtos sem que a demanda caia muito. Você não vai parar de consumir pasta de dente porque ela ficou 20 centavos mais cara. Não. Por favor, não façam isso, né? Continuem consumindo, por favor. Então, você pega empresas como a Johnson & Johnson e Procter & Gamble, nos resultados delas vem comentando, não, a gente vai aumentar preço e ponto. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer e as pessoas vão pagar. Já tem outras empresas que vendem carros, eventualmente computadores ou serviços. O Netflix tentou aumentar um pouco, perdeu 2 milhões de assinantes, que daí o cara já começa, não é tão essencial, enfim. Isso já te dá se tu entende o business da empresa, já te dá uma noção de, poxa, nesse cenário, aquela empresa se beneficia, essa outra empresa vai mal. Dividir o essencial do não essencial. O mínimo existencial que você precisa para sobreviver. Exato. É um bom cenário. E essa questão de dívida, como que as pessoas conseguem observar, né? Ela fala, tá bom, então agora eu já entendi esse cenário. Como que ela consegue olhar essa questão de dívida? Tem vários sites, né? Você inclusive traz nas suas redes sociais os sites que as pessoas podem pesquisar. Exato. O mercado americano é bom porque tem muita informação de empresa. Então tem todos os dados, não precisa calcular nada, tem tudo lá, enfim, é só saber parar e analisar. E as pessoas acham que matemática financeira ou mesmo investimento financeiro é algo super complexo, mas, cara, na verdade só tem que saber as 4 principais operações. Se for estudou até a 5ª série, você já tá apto a entender mercado financeiro. Olha, essa aqui é a verdade. Essa frase a gente vai gravar, regravar e vai colocar no repeat aqui. Mas é verdade. Sabe o que é uma fração? Deu. Assim, todos os indicadores de contábeis lá, nada mais são do que uma fração. E se a gente pensar para a nossa realidade, assim, Bruna, quanto é que você ganha? Ganho X. Qual que é o tamanho da tua dívida comparativamente ao teu salário? Pô, se for 100X, tu tá ferrada na vida, né? Porque assim, tu vai demorar muito tempo para pagar todas as tuas dívidas. Já tô pensando no meu apartamento. E a mesma coisa com a empresa, né? A empresa, ela gera X de caixa. Se a dívida dela foi 100 vezes X, 50 vezes X, pô, ela vai ficar 50 anos para pagar uma dívida. Isso não existe, né? Então é totalmente não factível. Agora, se for 1 ano, 2 anos, poxa, faz sentido. Essa empresa não tem problema de dívida, né? Em 1 ano de operação, ela vai lá e quita toda a sua dívida. Ou ainda melhor, e aí dando um exemplo, não é uma recomendação, mas você pega algumas empresas de tecnologia, sei lá, o exemplo aqui da Google. A Google tem 100 bilhões de dólares acima da dívida, em caixa, parado em caixa, que ela pode usar hoje para ela fazer aquilo que ela quiser. Nossa. A Microsoft também tem um caixa robusto, tem outras empresas. Por isso que elas vão lá e do nada compram, o Facebook foi lá e comprou o WhatsApp.
pagou 20 bilhões de dólares. Todo mundo achava caro quando o Facebook comprou. Tô tirando do meu caixinha do banco. Exatamente. Só que a proporção é um pouquinho maior, né? Só. Tranquilo. É isso. Às vezes você tem lá R$1.000, R$2.000 e vai comprar determinado produto. Só que no caso da empresa são alguns bilhões de dólares e ela vai lá e compra um outro business, uma outra coisa. Então essa situação de dívida é super relevante, porque pega 2020, pandemia. Você tinha algumas empresas que elas poderiam fechar completamente, ter zero de receita durante 12 meses, continuar pagando todos os funcionários para eles ficarem em casa sem trabalhar nada. Elas não iam quebrar. E elas não iam quebrar. Elas tinham caixa. Uma empresa endividada, ela não aguenta 2 meses desse jeito. Como muitos negócios aqui no Brasil, né? Exato. Todo mundo falou, mas aquele restaurante tinha 30 anos. Quebrou. Exatamente. Problema de caixa. Exato. Por isso que... Fala de lojinhas de esquina, tanto quanto uma empresa que vai investir na bolsa, né? Cara, não precisa ir muito longe. A locadora Hertz teve diversos problemas, sim. Enfim, teve que ser socorrida. Tem várias... A Ford, durante a pandemia em 2020, no mercado americano, muita gente acreditava ou via um risco de que ela pudesse não quebrar, porque todo mundo acreditava que alguém poderia vir comprar, enfim, investir nela. Mas ela tinha uma situação de dívida mais apertada, digamos assim, do que as outras, né? Ela tinha uma dificuldade, assim, ela não podia ficar muito tempo sem caixa. E aí, na pandemia, todo mundo fica, bom, não vai vender carro nunca mais? E aí, como é que fica essa, entendeu? Verdade. E se a gente, por exemplo, eu vou trazer um exemplo antes de falar entre ações e ETFs também, a dúvida. A Disney, por exemplo, quando a gente vê ter várias receitas diferentes, também ajuda isso? Porque a Disney foi um exemplo clássico, porque fechou parque, mas ela tem inúmeras receitas. E existem empresas que são monoproduto, como a Netflix, você comentou, né? Exatamente. Tem um produto só. Não, então, tanto isso impacta? Não, com certeza. Tanto isso que pro Netflix, assim, tudo bem que durante a pandemia ele acabou se beneficiando, foi bom, mas agora, mais recentemente, ele vem sofrendo com muita concorrência, né? E ele já tá vendo, assim, o que ele pode fazer, né? Produzir melhor conteúdo, gastar menos produzindo conteúdo ou criar novas linhas de receita, né? Como já falou em ir pro mercado de games, por exemplo. Então, se assina Netflix, você pode ter alguns jogos lá, você poder jogar. E-commerce, você tem alguma série que você gosta, quer comprar uma caneca do cara, quer comprar algum produto daquela série e o Netflix te vender esse produto diretamente. Então, ele já vem estudando diversas outras formas. O Uber, e na região de São Francisco, ele já tá fazendo alguns testes de, por exemplo, não só você chamar o Uber, mas você comprar o ingresso do show, você marcar o restaurante e o motorista para te ajudar a fazer tudo isso. Então, você faz tudo isso dentro do aplicativo da Uber. Entendi. Qual que é a ideia? É prender as pessoas dentro do aplicativo da Uber. Hoje você entra no aplicativo só para chamar uma corrida e o carro. Você não fica mais olhando o aplicativo ali, né? Entendi. É diferente de uma rede social que você fica ali o tempo inteiro. Que o Uber quer ter, bom, entra aqui na minha rede social, de repente vai ter um show, ingresso de um show mais barato, vai ter para te marcar o restaurante aqui mais barato, um desconto, e aí você consegue fazer todo esse combo. Então são as empresas tentando se virar, né? Criar novas formas, novas linhas de receita. Né? Pra não sofrer tanto. Exato. E daí agora a dúvida. Então já escolhi ali, olhei todas as empresas que eu quero. Um problema que as pessoas têm, concentração. Por quê? O que ela vai pensar? Tá bom, eu vou comprar Amazon, Google, Netflix, enfim, você vai comprar todas as de tecnologia. E o que a gente viu, né, 2 semanas pra cá, é que caiu 40%, 80%, enfim, do mercado ali, as ações, muitas ações caindo muito, sendo extremamente impactadas. Então, vale a pena olhar alguns setores e ter uma ou duas de cada setor, por mais que ela goste muito de determinada marca. Fazer essa escolha é importante? Cara, com certeza, assim, a gente tende a perpetuar sempre a nossa realidade atual, como se aquilo fosse a nova verdade, né? Exemplo, 2020, não, o mundo mudou, pós-pandemia vai ser diferente. A gente não vai mais precisar de escritório, a gente não vai mais usar carro. Você falava muito isso, né? Há pouco tempo atrás. Não, o mundo vai ser diferente, o mundo não vai ser igual dessa pandemia. Estamos voltando para a mesma coisa. Exatamente. Cara, trânsito, os escritórios cada vez mais demandados também. Pegando mais espaço, porque eles estão crescendo. Exato. No mundo até anterior, em 2011 e 2012, eu lembro que a gente que acompanha mais mercados falava muito que o receio era a deflação, né? Nos Estados Unidos, os preços caindo, tentava incentivar a economia não andava, enfim. Mudou, e hoje só se fala que vai ter inflação agora para sempre, né? Então, assim, é por isso que é importante diversificar, assim, ter uma carteira com diferentes setores, porque daqui a pouco você olha, não, tecnologia é só tecnologia agora, né? E a gente tá vendo esse ano, exatamente um ano onde o que andou, o que performou bem, as ações que foram bem esse ano na Bolsa Americana, foram as de não tecnologia, essencialmente, né?
são as empresas que vendem produtos básicos, por conta daquele negócio que a gente falou ali de inflação, né? A Coca-Cola performou bem esse ano, Walmart, são alguns exemplos, né? De empresas bem tradicionais, não são de tecnologia, mas que as suas ações andaram bem ou performaram bem num ano onde as de tecnologia foram muito mal, né? Enfim, o pessoal tem que saber escolher bem. É porque essa dúvida acaba ficando muito, né? Porque realmente é só o nome da empresa que lembra, que vem na cabeça, que é Apple, Amazon, Google, todo mundo quer sempre ali naquela mesma. Agora trazendo, vamos dizer, mais para o nosso público iniciante. Então eles investem muito, a grande maioria coloca de 100 a 500 reais ali por mês. Vale a pena pegar as ações ou ainda seguimos no direcionamento que talvez ETFs, né, aquela cestinha com várias empresas, vários setores, ainda é mais interessante para determinados valores, vamos dizer. Não, eu diria que é mais fácil, né, tu montar uma carteira diversificada num valor menor através dos ETFs, que são esses fundos que funcionam como uma cesta de um determinado setor, de um determinado tema, por exemplo. Então isso funciona muito bem. Agora, o mais importante, e o Warren Buffett que fala sempre isso, risco é você não saber aquilo que você está fazendo, né? As pessoas pesquisam para comprar uma geladeira, as pessoas pesquisam muito para comprar um imóvel, a região, o local, se tem escola, se não tem escola, se aquele apartamento é bom, se a vizinhança, que não sei quanto é que é o preço do metro quadrado. Provavelmente a pessoa tem na ponta da língua isso, mas ela não gasta, às vezes, uma hora ou algum tempo do seu dia para entender, o que essa empresa faz, né? Nossa, é verdade. E a gente vai e coloca, sei lá, vai comprar um apartamento, coloca 100 mil e vai mais a prestação e coloca 100 mil em ações sem nem saber exatamente do que se trata aquele negócio. Saber que a Apple hoje, metade das receitas da Apple vem da venda de iPhone, essencialmente. Todo mundo sabe que é importante iPhone, mas sabe que é a metade ou não? Ou sabe que é mais a metade? Ou quanto é que representa a venda de MacBooks? Ou esse tipo de coisa, hein? Saber que 30% da receita do McDonald's vem dos Estados Unidos, o resto é do mundo. Então, assim, o McDonald's é importante, os Estados Unidos é importante no McDonald's, mas não é. Hoje em dia é uma empresa muito mais global. E essas coisas você consegue, assim, não é gastando dias, meses, anos estudando uma empresa. Lendo ali. Toda empresa ela tem um site de relacionamento com investidores, lá você consegue entrar e lá tem muita informação sobre o que a empresa faz, como é que foram os lucros e por aí vai. E leitura também, né? Eu li aquele livro A Marca da Vitória da Nike e você já entende super bem como que a empresa funciona. Exatamente. É uma biografia do dono da Nike, mas que uma leitura super leve, de vida, e que você entende porque que daí você fala, poxa, eu quero investir nela, porque olha, eu sei o que eu entendo. Você vai olhar o número ali, mas você já sabe como que aquele negócio funciona, né? Exato, é isso aí. Algum ponto a mais pra quem precisa investir em ação? Você tem faltou alguma coisa aqui pra eu deixar pro pessoal? Como analisar uma ação, fazer essa escolha de uma forma inteligente? Não, tem sempre aquela coisa, de ser que é difícil, mas o pensamento contrário em mercado de ações, ele, assim, tem uma coisa que se chama prêmio de risco, né? Quando você abre o jornal e todo mundo fala a bolsa americana faz nova mínima, o mercado de ações sofre, tá difícil, medo, só esse tipo de notícia em relação ao mercado. Provavelmente você vai ter um prêmio de risco muito elevado, porque tá tudo dizendo, cara, olha, é perigoso esse negócio, é arriscado. Então, beleza, eu quero tomar esse risco. Se você quer tomar esse risco, normalmente você é premiado porque você tá tomando um risco, né? Ninguém quer, você vai lá e toma esse risco. Então, no mercado de ações, esse pensamento contrário, ele é fundamental. Não te garante que você vai ganhar dinheiro, né? Porque caiu, que agora eu vou lá comprar. É só esperar cair, eu vou comprar. Não é bem assim. Mas é um primeiro passo, né? Pra você entender um funcionamento ou começar quando entrar em mercado, né? Como começar a olhar o mercado. É ter a cabeça realmente um pensamento contrário, assim, de todo mundo fala determinada coisa, não, nesse cenário bom é só isso. E nem a gente agora tá falando muito em inflação, e a gente sabe, é muito fácil falar dessas empresas que estão indo bem. Mas daqui a pouco esse cenário passa, né? Até pouco tempo atrás a gente não falava disso e, enfim. Então é tentar trabalhar a mente para ter esse pensamento contrário, né? Se você vê muita notícia ruim, se tá indo muito mal, poxa, peraí, isso me interessa. O mercado de ações é o único que, quando você vê tudo vermelho, 20%, 30%, menos 20%, menos 30%, todo mundo sai correndo. Não, é uma boa hora pra comprar, exatamente. Gente, pelo amor de Deus. Exato. Quando a gente tá passando numa loja, a gente vê 20% de desconto, 30%, tu para assim, não, nem preciso disso, mas deixa eu pegar esse aqui, comprar um chinelo, mais um chinelo, vou comprar porque tá com 30% de desconto. Em ações não, a gente quer ficar longe, menos 30%, tudo vermelho, sai correndo. Quando deveria ser o contrário.
Então, e agora, um momento interessante para comprar. Sem dúvida, em relação ao Mesmo fechamento. Com dó, assim, todo mundo vendo as notícias dos Estados Unidos e tudo mais. É interessante. E a gente tá vendo muita queda mesmo. Em relação ao fechamento de 2022, a Bolsa Americana acumula uma queda considerável, né? E para quem, especialmente nos primeiros 3 meses do ano, né? A gente viu o real se valorizando frente ao dólar. Muita gente ficou naquela, poxa... As teorias da conspiração. Ficou naquela, poxa, olha só, investir em dólar não valia a pena. E aí, assim, num piscar de olhos ou muito rápido, 4,60 vai para 5,15, né? Então, por isso que realmente... E só se falavam, né? Poxa, o Brasil tá indo muito bem por causa das commodities, por causa disso, daquilo. E o real vinha se valorizando e... Não, pode ir para 4,50, pode ir para 4,30, né? E aí foi para 5,15. Na verdade, foi muito rápido para 5,15. É que o dólar é uma conversa consistente, né? Eu acho que eu e você, a gente traz muito isso. É uma conversa recorrente e consistente. Não é que a nossa opinião vai mudar, aquilo é um fato. Essa é a diferença. As pessoas, elas vão levando pra 4,50 ou 5,20, 5,60, elas vão mudando a opinião em relacionada ao dólar, né? Exato. Mas ele é um fato, ele precisa existir, ele existe e ele vai estar dentro da sua vida de qualquer forma, né? Não tenho o que adicionar, perfeito. Bom, obrigada, Will. Assim, terminando com essa, né? Foi uma mente brilhante aqui falando, eu trouxe o conclusão perfeita da Bruna. Vamos lá, então, que eu quero trazer você num próximo podcast pra gente falar sobre as 5 lições, então. Daí eu vou deixar você suspirar um pouco. Combinado. Tá bom? Obrigada, viu, Will? Obrigadão. Um beijo. Beijão, tchau, tchau. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Não pagar nada pela maquininha te empolga? Saiba mais em getnet.com.br. E Avenue Bank. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us.